Dizem que há lugares onde o tempo parece guardar memórias, trechos de estrada marcados por tragédias, por histórias que o vento carrega e que o asfalto nunca esquece. Naquela noite, Paulo dirigia sozinho. A chuva grossa, o vidro embaçado, o farol lutando contra a escuridão. Ele conhecia bem aquele caminho, uma estrada sinuosa, com uma curva que todos temiam, a curva da morte. Muitos já haviam perdido a vida ali. E foi nesse exato ponto, onde o medo e o silêncio se misturam, que algo aconteceu. Uma luz intensa surgiu no meio da pista, branca, viva, quase divina. Paulo freou, assustado, e desviou o caminhão por instinto. Por segundos, tudo ficou suspenso. O som da chuva sumiu. O mundo pareceu parar. Quando o motor voltou a roncar e o tempo retomou o ritmo, ele percebeu. Se não tivesse desviado, teria despencado no abismo, um trecho recém-desmoronado que a chuva abrira naquela mesma noite. O que era aquela luz? Um reflexo? Um truque dos olhos cansados? Ou algo, alguém, tentando salvá-lo? Essa é a história de um homem que encontrou o milagre na estrada. E de como, naquela noite, a Mãe do Céu estendeu a mão para protegê-lo. Quantas vezes você já ouviu histórias de milagres e duvidou? Acreditar no invisível exige coragem, especialmente em um mundo que tenta explicar tudo com lógica e razão. Mas há momentos que desafiam qualquer explicação, e é sobre um desses momentos que você vai ouvir hoje. O que aconteceu com o Paulo naquela estrada não é apenas um relato de fé, é uma prova de que mesmo na escuridão mais profunda, a luz divina ainda se manifesta. Antes de começarmos, quero te convidar a algo simples. Me conta aí nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Gosto de imaginar essa rede de fé se espalhando por tantos lugares, pessoas unidas pela mesma esperança. E se essa mensagem tocar o seu coração, já deixa o seu joinha agora mesmo. Pode parecer pouco, mas cada gesto ajuda essa história a alcançar alguém que talvez esteja precisando de um sinal hoje. Agora, feche os olhos por um instante e imagine o som da chuva batendo no para-brisa. A estrada deserta, o cheiro de terra molhada, o farol cortando a neblina. É ali, nesse cenário de solidão e perigo, que tudo começa. Paulo era caminhoneiro desde os 20 anos, homem simples, de fala calma, conhecido por nunca faltar um dia de trabalho. Naquela semana, tinha rodado mais de 1.000 quilômetros, levando mantimentos para o interior de Minas. O relógio marcava 1h50 da madrugada quando ele decidiu encarar o último trecho da viagem. É só mais uma curva, pensou. Mas aquela estrada tinha fama. Curvas fechadas, ladeiras sem iluminação, acostamento estreito. Os moradores da região a chamavam de Estrada das Almas. A chuva começou fina, depois veio com força. O limpador de para-brisa mal dava conta. Paulo sentia o corpo pesado, o sono querendo vencer. Mas precisava chegar em casa, ver a esposa e os 2 filhos pequenos. No rádio, uma música antiga tocava baixinho. De repente o sinal caiu, e o único som que restou foi o da chuva. Foi então que aconteceu. Um clarão atravessou a noite, uma luz forte, branca, pura, bem no meio da estrada. Por reflexo, Paulo desviou o caminhão para a direita. O veículo derrapou, os pneus patinaram, e por um segundo ele achou que perderia o controle. O caminhão parou. Silêncio. O coração dele batia acelerado, como se quisesse sair do peito. Quando desceu, viu o que tinha acontecido. O asfalto à frente simplesmente não existia mais. A chuva havia aberto um buraco gigantesco. Se ele não tivesse desviado, teria despencado no abismo. Paulo olhou em volta. A luz já não estava lá, mas no chão, perto da porta do caminhão, havia algo brilhando. Uma pequena medalhinha prateada. Era Nossa Senhora das Graças. Paulo ficou parado, imóvel. Pegou a medalhinha com as mãos trêmulas. Sentiu um calor suave subir pelos braços, uma paz que nunca tinha experimentado. Era como se naquele instante algo sussurrasse dentro dele.
Você não está sozinho. A chuva cessou de repente, como se o céu tivesse se acalmado. Ele se ajoelhou na beira da estrada e chorou. Chorou como uma criança que reencontra o caminho depois de se perder. Minutos depois, outro motorista parou para ajudar. Quando viu o buraco, empalideceu. Meu Deus, cara, se você tivesse seguido mais 1 metro... Paulo apenas mostrou a medalha e respondeu: ela me salvou. Na manhã seguinte, equipes da rodovia chegaram para avaliar o deslizamento. Um engenheiro afirmou: esse trecho cedeu a menos de 20 minutos. O mesmo tempo entre o clarão e o desvio. Coincidência? Paulo sabia que não. Nos dias que se seguiram, ele não conseguiu parar de pensar naquela luz. Não foi farol de outro carro. Não havia ninguém por perto. Não foi relâmpago. O céu estava encoberto. E aquela sensação de presença era impossível ignorar. Uma semana depois, ele voltou ao local. Colocou flores, acendeu uma vela e deixou a medalhinha ali. Mas ao sair, sentiu uma voz dentro do peito dizendo: leve comigo. E ele entendeu. Aquele sinal não era para ficar esquecido na estrada, mas para acompanhá-lo na vida. Dias depois, Paulo procurou uma capela na cidade vizinha. Era simples, escondida entre árvores, com cheiro de vela e madeira antiga. No altar, uma imagem de Nossa Senhora das Graças, igual à da medalhinha. Lá ele conheceu Dona Teresa, uma senhora de 78 anos que cuidava da capela há décadas. Ao ouvir a história, ela sorriu de leve e disse: quando a mãe quer salvar um filho, ela encontra um jeito. Às vezes é uma voz, outras vezes uma luz. Paulo perguntou se ela acreditava em milagres. Meu filho, acreditar é o primeiro passo para enxergar o impossível. Aquela frase ficou gravada. Ele contou tudo, o clarão, o desvio, o livramento, e Dona Teresa respondeu: não há coincidências quando o céu quer falar conosco. Paulo saiu dali diferente, deixou a medalha ser abençoada e passou a carregá-la sempre no bolso. A cada viagem, fazia uma breve oração antes de ligar o motor. E quando via uma curva perigosa, lembrava: a luz que o salvou não se apaga nunca. Com o tempo, ele começou a contar sua história para outros caminhoneiros. Muitos ouviam com ceticismo, outros com lágrimas nos olhos. Mas todos sentiam algo, uma centelha de fé reacendendo. Meses depois, a história de Paulo se espalhou. Uma rádio local contou o caso, e logo começaram a chegar mensagens. Uma mulher de Belo Horizonte escreveu dizendo que, certa noite, sentiu uma luz semelhante ao rezar pelo filho internado, e no dia seguinte, ele teve alta. Um rapaz do interior contou que, ao rezar antes de dormir, viu uma claridade no quarto e ouviu uma voz dizendo: confia. No dia seguinte, recebeu a notícia de que o irmão havia sobrevivido a um acidente grave. As histórias se multiplicaram. Sinais, luzes, sonhos, todos com um ponto em comum: Nossa Senhora. Paulo passou a participar de encontros de fé, compartilhando seu testemunho. Dizia sempre: eu não vi um milagre, eu vivi um. E não foi para me engrandecer, mas para lembrar que o céu ainda fala conosco. Em cada pessoa que o ouvia, nascia um silêncio reverente. Aquele tipo de silêncio que precede o choro. Porque, no fundo, todos nós precisamos acreditar que há algo maior nos protegendo. E talvez, se prestarmos atenção, essa luz também esteja tentando nos alcançar. Meses depois, a história de Paulo se espalhou. Uma rádio local contou o caso, e logo começaram a chegar mensagens. Uma mulher de Belo Horizonte escreveu, dizendo que, certa noite, sentiu uma luz semelhante ao rezar pelo filho internado. E no dia seguinte ele teve alta. Um rapaz do interior contou que, ao rezar antes de dormir, viu uma claridade no quarto e ouviu uma voz dizendo: confia. No dia seguinte, recebeu a notícia de que o irmão havia sobrevivido a um acidente grave. As histórias se multiplicaram. Sinais, luzes, sonhos, todos com um ponto em comum: Nossa Senhora. Paulo passou a participar de encontros de fé, compartilhando seu testemunho. Dizia sempre: eu não vi um milagre, eu vivi um.
E não foi para me engrandecer, mas para lembrar que o céu ainda fala conosco. Em cada pessoa que o ouvia, nascia um silêncio reverente. Aquele tipo de silêncio que precede o choro. Porque, no fundo, todos nós precisamos acreditar que há algo maior nos protegendo. E talvez, se prestarmos atenção, essa luz também esteja tentando nos alcançar. Agora eu te pergunto, você já viveu algo assim? Um livramento inexplicável, uma voz interior, um sinal que veio no momento certo? Se sim, compartilhe aqui nos comentários. Quero ler a sua história e, quem sabe, ela possa fortalecer a fé de alguém que precisa de esperança hoje. Milagres não são histórias do passado. Eles acontecem agora, em silêncio, nas estradas, nos hospitais, nas casas simples, sempre que alguém olha para o céu e acredita. E lembre-se, fé não é ausência de dúvida, é a escolha de confiar mesmo quando não entendemos. Assim como Paulo, talvez você também já tenha sido salvo sem perceber. O milagre de Paulo não foi apenas um livramento físico. Foi uma virada de alma, um chamado para acordar para o que realmente importa. Hoje ele segue dirigindo, levando mantimentos por estradas do Brasil, com uma medalhinha pendurada no retrovisor e um sorriso tranquilo no rosto. Cada curva é um recomeço, ele costuma dizer, e em cada viagem ele faz a mesma oração: Mãe Santíssima, guia minhas mãos e ilumina meu caminho. Se essa história tocou você, compartilhe. Talvez seja o sinal que alguém precisa para voltar a acreditar. Curta este vídeo, siga nosso canal e continue com a gente. Porque aqui, toda semana, contamos histórias reais que provam: o impossível é apenas o começo do milagre.